Como havíamos falado ontem, agora pela manhã, nós vamos começar a elaboração do laudo. Eu dividi a elaboração da perícia em duas partes, laudo e parecer. Então ontem foi apresentado o que é perícia, uma parte do que é estudo social, a gente vai fazer uma revisão agora, e em seguida vamos elaborar o laudo. Na parte da tarde nós vamos elaborar o parecer. Como foi decidido nos grupos, já dividido, cada grupo escolheu uma temática de possibilidade para a elaboração de uma perícia e, a partir dessa temática, criou um cenário fictício, criando personagens, a problemática toda do processo jurídico, da lide, para, a partir daí, extrair uma experiência de perícia. É óbvio que quando você tem um processo em mãos, quando você tem um cenário já real acontecendo, é mais fácil de fazer. Então, aqui, na prática, aqui é mais difícil do que lá fora, porque aqui, além de você ter que criar a perícia, você tem que imaginar todo um cenário e criar. É claro, a menos aqueles que já se aproveitaram do conhecimento de uma causa que já existe na prática e transformaram isso em uma história e a partir daí extraíram seus dados, ok? Vamos trabalhar então? Então vamos lá. Nessa primeira parte introdutória, agora da manhã, a introdução, estudo, parecer, laudo social, não exatamente nessa ordem, estudo, laudo e parecer social, né? Porque tem que ser assim. Então vamos lá. Primeiro de tudo é o estudo social. O que é o estudo social? Como já expliquei para vocês ontem, na linguagem de alguns autores mais antigos, o estudo social é um instrumento. Na linguagem dos autores mais recentes, o estudo social é um processo metodológico, um procedimento metodológico, um método. Então, na minha opinião, o estudo social é um procedimento metodológico também, e não um instrumento. Mas, em questões de concurso, ele pode aparecer a depender de quem está sendo citado e da construção do enunciado, ele pode ser um instrumento ou um procedimento metodológico. Vai depender de como a estrutura estiver sendo montada, ok? A forma como a estrutura do enunciado está montada. Então, o que é um estudo social? Um estudo social é um procedimento metodológico, é uma sistematização e um aprimoramento de meios para intervenção. Ele também é um procedimento metodológico para o enfrentamento das questões sociais. Leva em consideração o exercício do projeto ético-político e é o principal meio pelo qual o principal método pelo qual se elabora a perícia social. Então, a perícia social é aquela qual o juiz irá nomear um profissional de nível superior para elaborar um estudo de uma determinada realidade social que inclui nessa realidade determinadas pessoas que são objetos de um processo jurídico. Como nós estamos falando do judiciário, do perito judicial, então esse processo jurídico leva em conta essas conformações da realidade. Então você tem que estudar aquela realidade, conhecer aquela realidade, o sujeito que está dentro daquela realidade, avaliar, analisar com profundidade cada detalhe minuciosamente da realidade para compor o seu laudo. Então a perícia é tudo isso que está aqui nessa primeira página, desse slide: sistematização e aprimoramento de meios para intervenção, é utilizado para o enfrentamento das questões sociais, das expressões da questão social, o exercício do projeto ético-político, utilizada para subsidiar decisões referentes à concessão de benefícios e viabilização de direitos. Ok? Vamos para frente. E a fundamentação legal para o exercício de perito e para a elaboração da perícia. Então, está de acordo com a Lei 8662, de 93, artigo 4º, constitui competências do assistente social realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Artigo 5º, constitui atribuições privativas do assistente social, entre outras, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social.
Matriz metodológica do Serviço Social na Previdência, que define o parecer social como opinião profissional do assistente social com base na observação e estudo de uma dada situação, fornecendo elementos para a concessão de um benefício, recurso material e decisão médico-pericial. Dica de concurso para vocês. Toda vez que aparecer alguma questão de concurso falando sobre as competências e atribuições do serviço social, prestem atenção para a preposição que vem antes da palavra serviço social. Aqui, vocês vão ver aqui, em matéria de serviço social. Quando for de serviço social, é atribuição privativa. Quando for do serviço social, é competência e não atribuição. Depois, se vocês quiserem fazer vistas ao Código de Ética, no artigo 4º da Lei 8.662, o inciso 2º vai falar disso, bem como o artigo 5º, o inciso 4º da Lei 8.662. No inciso 2º está do serviço social, e aí é competência. No inciso 5º está de serviço social, e aí é atribuição. Então existe também, os concursos utilizam muito isso, e acaba a pessoa errando porque ela só foca na questão em matéria de serviço social, que aí é atribuição privativa. E aí confunde o de com o do, e o do não é atribuição privativa, é competência. Ok? Então nós temos aqui aspectos conceituais. O primeiro aspecto conceitual é o do estudo social. Meios de dar visibilidade às demandas dos processos sociais que constituem o viver dos sujeitos. Apresenta como desafio trazer à tona as dimensões envolvendo a totalidade da qual os sujeitos singulares fazem parte. Ou seja, o sujeito é singular, mas ele faz parte de um quadro social, de uma comunidade, de uma família, ainda que seja de uma pessoa. Se ele não fizer parte, se ele for único, uma pessoa só, sozinha, mora sozinho, mas mesmo assim ele tem relações sociais, tem vizinho, alguém da comunidade que o conhece. Por mais isolado que ele seja, ele ainda tem alguma relação social. Tem como finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social. Muita atenção para isso. Conhecer com profundidade e de forma crítica. Isso quer dizer, profundidade fala de minuciosidade, capacidade analítica profunda. Não é você analisar as questões superficialmente. Você olhar para o quadro e a primeira impressão que você vê, você já concluir que aquela é a verdade inegável dos fatos, que não possa existir uma outra possibilidade de interpretação daquela situação, daquela ocorrência. Então, é uma análise minuciosa, profunda, detalhada dos fatos envolvendo o sujeito, a família do sujeito, as relações sociais construídas em torno daquele sujeito, o materialismo histórico dialético. Dependendo da circunstância, tem que se analisar as gerações antes dele, e varia muito de uma circunstância para outra, mas sempre o exame tem que ser com profundidade, sem preconceito, sem expressões vexatórias para com o sujeito, e por aí vai uma série de questões éticas e de direitos humanos e de transparência profissional, sigilo profissional, que envolve esse estudo social. A partir do momento que você se dirige para a residência de alguém, mesmo que você esteja munido da capacidade da autoridade de perito pela nomeação magistral, você ainda tem que levar em conta que você está lidando com seres humanos e com um sujeito de direito incluído no processo legal, civilizatório e democrático. Então, todo cuidado, toda a educação possível durante a primeira abordagem, o primeiro contato e o desenvolvimento do diálogo. Que se a pessoa conseguir ver honestidade ética no seu comportamento profissional, então ela vai ampliar o espaço para você e vai te fornecer muito mais informações, enriquecendo o seu estudo. Se você conseguir, na primeira impressão, fechar as portas do raciocínio, da confiança, do profissionalismo, então você vai fazer um trabalho muito raso, porque quem tem a informação é o usuário, você não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. Então, quando você chega e a pessoa consegue confiar em você, até os aspectos de inversão de dados ou de
contradição nos dados e nas informações diminui bastante, porque a pessoa, ao confiar em você, ao perceber que você realiza um trabalho profissional, elas conseguem ser mais franca e ficar mais dentro da perspectiva ética de contar a você os fatos como eles são de verdade. Mesmo assim, você tem que sempre ter o cuidado para filtrar as informações, fazer sempre mediações para encontrar a melhor resposta possível ao objeto do seu estudo, da sua pesquisa naquela localidade, certo? Então, o estudo social se objetiva por meio de entrevistas, visitas domiciliares e contatos com colaterais, pesquisas documentais e bibliográficas, instrumentos que têm no relacionamento um elemento constante e dinâmico. Ainda, não existe enquanto um modelo social que implique em conteúdos idênticos quando, por exemplo, realizado por diferentes profissionais. Quando nós estávamos na academia, éramos estudantes, acredito que essa foi uma procura e uma inquietação de todos vocês aqui. Logo no primeiro, segundo semestre, a gente ficava logo preocupado. Eu preciso de modelos, modelos de pareceres, modelos de laudo, modelos de visita, exemplos, eu preciso, e a gente sempre foi barrado no caminho, pelo menos na minha faculdade, os professores nunca forneceram esses modelos, e sempre explicavam que não é correto seguir esses modelos, não é certo acompanhar esse modelo, que a gente tem que construir um perfil profissional. As relações sociais são dinâmicas, as coisas se modificam, não tem como ter um gabarito para aplicar sobre pessoas, porque você não pode esperar aplicar o mesmo instrumento numa realidade e chegar na outra realidade e aplicar da mesma forma, porque as conformações sociais, o tecido das relações sociais se modificam, não existe um gabarito, ele se modifica, existe uma ideia, um entendimento do que seja um instrumento, e a partir da análise da realidade você tem que ir, claro, fazer o seu planejamento, levar tudo prontinho, mas quando você chega na realidade, quem trabalhou já sabe disso, você é surpreendido e a realidade não responde como você esperava, às vezes o seu instrumento nem é necessário, mas ainda assim você tem que tê-lo, ainda assim você tem que dominá-lo. Então levou muito tempo para que eu conseguisse entender que nós não trabalhamos com modelos prontos, isso se chama pragmatismo. Apesar aqui neste curso mostrar vários modelos para vocês, eu estar aqui com um cronograma, uma forma de fazer, um jeito de fazer, só para mostrar para você que existe essa forma de fazer. Você, um profissional de nível superior, não tem que estar preso à minha forma de fazer, você tem que ter autonomia para construir o seu modo de fazer o seu trabalho. Então você vai absorver as melhores partes de tudo aquilo que eu disser, qualquer outro cientista acadêmico disser, qualquer outro professor de universidade disser, mas você tem que fazer a sua escolha, tem que construir o seu perfil profissional dentro da perspectiva da autonomia, e a partir dessa autonomia, então, você resolver como é que você vai continuar essa construção. Então é importante pensar sempre a possibilidade de observar a realidade com um olhar baseado no conhecimento acadêmico que você tem. E para ter esse filtro para analisar a realidade, é necessário estudar muito. Então é por isso que quanto mais raso e superficial uma pessoa é em níveis acadêmicos, mais raso e superficial é o seu trabalho enquanto assistente social. Não conhece termos técnicos, vocabulário pobre, não sabe construir uma redação a contento, não consegue transmitir, transformar, transliterar uma ideia para o pensamento complexo, transformar em texto, fica preso na superficialidade do conhecimento científico, preso ao senso comum, ao fato social, analisando inclusive às vezes a realidade com base puramente no preconceito, com base puramente no fato social, no senso comum, nas ideias culturais adquiridas das gerações anteriores, como construção instrumental, cultural, herdada dos pais. Por exemplo, uma coisa muito comum que acontece no mundo atual é o machismo. Eu vou perguntar para vocês, na opinião de vocês, quem vocês acham que é o principal responsável pela construção do machismo e pela manutenção do comportamento machista, inclusive de uma grande parte das mulheres? Pois bem, a manutenção do machismo, quem criou o machismo, claro, foram os homens, mas quem manteve o machismo foi as mulheres, principalmente as mães.
Porque a mãe tinha muita preocupação que a filha tinha que casar virgem, porque se ela não casasse virgem, ela estava perdida. Mas o cara era um verdadeiro pega tudo, inclusive das pastarias ao brega, não escapava ninguém. Mas a mulher tem que ser virgem. Então isso já é aí o pressuposto já da manutenção do machismo. Casou, não pode mais separar. Aguenta. Apanha, mas aguenta. A traição aguenta, tem que ficar até o fim. E essa cultura veio sendo passada de geração em geração. E até hoje ela ainda persiste na cabeça de muitas mulheres. Então é necessário superar essas amarras, essas prisões culturais que o passado nos impôs. Muita gente vive de saudosismo, dizendo que antigamente é que era bom. Né? Antigamente é que era bom. Morria 90 crianças por mês, a mortalidade, 90, de cada 100 crianças morria 90, a mortalidade infantil era de 90%, mas antigamente era que era bom. Para você poder ir ao médico quando ficava doente, tinha que tomar andar 400, 500 quilômetros para encontrar um hospital, mas antigamente é que era bom. A luz de dentro de casa era um candeeiro, a parede ficava cheia de picumã caindo em cima da cabeça, tocada querosene, o nariz ficava entupido de fumaça, mas antigamente é que era bom. Cozinhava no fogão a lenha, eu gosto de comida no fogão a lenha, mas a maioria de nós comia mais fumaça do que comida, quando estava cozinhando. Mas antigamente é que era bom. Então, muita coisa de antigamente, de fato, hoje se estragou, não tem como negar isso. Mas no quesito relações sociais, nós estamos evoluindo. Antigamente a menina, se por acaso ela fosse estuprada pelo namorado, ela era obrigada a casar com o namorado. Não podia nem contar. Se ela contasse, quem apanhava era ela. Mas antigamente é que era bom. O pai vendia a filha de 13 anos para casar com alguém, se ele tivesse posse. Era bom antigamente. Antigamente não tinha a criminalidade que tinha hoje. Nunca, gente, nunca o mundo foi diferente. O mundo sempre foi a mesma coisa. Antigamente não tinha as mídias, não vou pegar e saber o tanto. Exatamente. Uma das questões é essa. E a outra questão era a densidade demográfica. Quando você calcula o número de pessoas que existem no mundo hoje, se você diminuir pela metade para 10 anos ou 20 anos atrás, o índice percentual de criminalidade é praticamente o mesmo. Muita coisa mudou nos aspectos da saúde. Antigamente a pessoa vivia 25, teve uma época que vivia, a expectativa de vida era de 25 anos, depois foi para 30, hoje é de quase 80 anos, mas antigamente era bom, quando se vivia 30 anos no máximo. Teve de 60 e 20. Hã? Teve de um pouco a viver hoje 120 anos. Antigamente as mulheres apanhavam e tinha que viver com os maridos para poder dormir, né? Antigamente, muito bem colocado, apanhavam e não tinham como se expressar de nada. Nem os pais apoiavam, quando ela apanhava, apanhou porque mereceu. Tanto que a casa de mulheres que suicidaram, porque, né? Tudo velado, tudo escondido. Mas hoje na lei Maria da Penha mudou. Até hoje as mulheres apagam o marido pela comida, não sai de casa. Pois é, mas vocês estão aqui, por exemplo, e não seguem mais essa linha. Se você denunciar o marido, ele acha ruim, é por você. Mas vocês, tudo isso muda como? Isso. Há um ditado muito apregoado, inclusive, pelos pedagogos, inclusive no meio educacional, que a educação pode mudar o mundo. Vocês concordam com isso? Eu não. Porque nós não somos educadores. Em primeiro lugar. Nós somos educadores sociais, mas nossa profissão não é de educador, de professor no sentido mais complexo da palavra. E, em segundo lugar, os direitos sociais não se resumem à educação. Mas mesmo assim, a gente vai chegar no entendimento. O que é que acontece? O que muda o mundo são os direitos sociais. Depois eu vou passar um vídeo aqui para vocês, me lembrem, da história do sucesso da Finlândia. A Finlândia, 60 anos atrás, não tinha nem estrada. Ela decidiu, o povo decidiu, que quem muda país não é o mito, o Messias, e eu não estou falando de Cristo, viu? Só para deixar claro aqui para vocês, porque ele pode mudar a vida das pessoas quando as pessoas querem, mas precisa querer. Mas eu estou falando aqui de político. Não é um político que muda a história de um país, nem a coletividade deles. O que muda a história do país é o seu povo.
O que pode mudar a história do país é o povo. Então não adianta ficar esperando Lula, Bolsonaro, Serra, sei lá que parto do inferno, esperam as pessoas, mas nenhum deles tem a possibilidade de mudar um país. Porque quem muda o país é o seu povo. Então, enquanto nós tivermos pessoas esperando avidamente pelas eleições para poder procurar um político para barganhar o voto, nós não vamos ter mudança de país. E os mais honestos são aqueles que se vendem por emprego. E depois desses vem os menos honestos, né? Os mais honestos são aqueles que se prostituem por um emprego. Eles se vendem, são a mercadoria. Estão ali, meu voto vale um emprego. O senhor me dá um emprego, eu voto no senhor. Onde eu estive num ponto religioso e os líderes das religiões falavam do dízimo. Aí eu falei para eles assim, se fala muito disso, mas onde é empregado esse dízimo? Porque na Bíblia diz o seguinte, que o dízimo é para órfãos, viúvas, necessitados e o Evangelho. Então, se fala muito nos mandamentos. O maior mandamento é amar Deus sobre tudo e todo. E o segundo é igual ou semelhante. No entanto, não faz nada pelo semelhante. Exatamente. Se fala muito em evangelizar pessoas em domicílio, mas não se evangela pessoas na rua. Exatamente. O líder, o chefe, entre aspas, da reunião, não sabe nem o que responder. Pois é. Então, na perspectiva de entender o que pode mudar um país, o seu povo. Quando o povo decide mudar o país muda. Então a Finlândia decidiu, o povo finlandês, que não tinha estradas há 60 anos, decidiu que ia mudar o seu país, se uniram e hoje o país foi mudado. Hoje está no topo do ranking em todos os sentidos, educação, saúde, sistema prisional, assistência, tudo. Está no topo, segundo, terceiro, primeiro, quarto. Em 60 anos, país de primeiro mundo, mudou o país. E como é que eles mudaram o país? Viabilizando os direitos, garantindo e viabilizando os direitos sociais. Todos eles. Não só a educação. A educação é um dos direitos sociais, mas não é suficiente somente ela. O que se precisa é distribuição de renda, assistência social, saúde, educação, assistência ao desamparado, inclusão das minorias. Tudo isso, esse pacote de direitos sociais é que muda um país. Só a educação não muda. Porque nós estamos carregados de saber, filhinhos de papais que estudaram em escola pública, que tem formação de nível superior, queimando índio, e são eles que sustentam os tráficos na capital. Você acha que é o favelado que tem dinheiro para comprar 450 quilos de cocaína? Você acha que é o morador do morro que tem dinheiro para comprar um caminhão cheio de maconha? Você acha que é ele o principal consumidor da cocaína? Quem consome a cocaína é o universitário. A USP, em São Paulo, tem um lugar chamado maconhódromo. Um espaço dentro da universidade para fumar maconha. E lá, obviamente, que não é só maconha que é fumado, né? Deveria, segundo a ideia de quem criou o maconhódromo, a liberdade só para fumar maconha. Eu não estou aqui falando em questões de preconceito, eu estou apenas exemplificando que a culpa do tráfico e dos outros problemas sociais que existem no Brasil e no mundo, ela é sustentada por quem tem dinheiro, não por quem não tem. Se não tivesse a demanda da compra, não haveria o consumo. Se não tivesse quem transportasse do exterior para o interior do Brasil, do exterior do Brasil para o interior do Brasil, não haveria a disponibilidade e automaticamente não haveria demanda. Então o que é que eu estou dizendo? Que para mudar o país, a educação só não é suficiente. Porque não tem como estudar com a barriga vazia. Não tem como você ir para uma escola, aprender o beabá, vamos assim dizer, né, que eram os métodos antigos, agora é construtivismo, e depois voltar para dentro de uma casa onde o pai bate na mãe, a filha, a irmã se prostitui, a casa não tem comida direito, o tiro passa raspando por cima do quintal, o vizinho está aliciando a criança o tempo todo, o primo está tentando estuprá-la, aliciá-la. Não tem como construir uma vida social só com a educação. Por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa deseje, é impossível. Ela sempre vai precisar de algo mais além da educação. Então, para ficar bem claro aqui, o estudo social ele visa, acima de tudo,
estudar a realidade para entender as expressões da questão social relacionada à violação dos direitos sociais. A educação é um deles, a assistência social, a previdência, a assistência desamparada e assim por diante. Então não existe, desculpe, no de cima ainda, né? Se objetiva, então, o estudo social o conceito, né? Se objetiva por meio de entrevistas, visitas domiciliares, contatos com colaterais, pesquisas documentais e bibliográficas, instrumentos que têm no relacionamento um elemento constante dinâmico. Não existe enquanto um modelo social que implique em conteúdos idênticos, quando, por exemplo, realizado por diferentes profissionais. Então, cada realidade dinâmica é uma realidade diferente daquela que você estudou ontem. Ela vai se demonstrar, se manifestar, se transformar de uma maneira diferente. Nunca será a mesma coisa. Então não existe modelo pronto. Existe uma realidade que se transforma e que se modifica. No âmbito previdenciário, o estudo social faz parte do processo de avaliação social da pessoa com deficiência, visando corroborar com a ampliação do acesso ao direito a benefícios. Vamos lá? Então, passando da perspectiva da diferença entre um instrumento e outro instrumento, ou método e instrumento, procedimento e instrumento, etc. Diferença entre estudo social e perícia social. Tudo isso aqui, gente, é questão de concurso. São textos selecionados, resumidos, que eu apresento a nível de concurso. Se vocês conseguirem absorver o que eu digo aqui, tudo está relacionado com o concurso. E depois eu vou mostrar para vocês. Então, perícia social. O que é a perícia social? Ela tem como finalidade a emissão de um parecer voltado para uma decisão. Ou seja, a perícia social se desdobra na elaboração de um laudo que exige a emissão de um parecer. E o estudo social é um instrumento, aqui está colocado como instrumento porque é na opinião dos escritores mais antigos. Como já disse para vocês, ele tanto pode ser um instrumento como um procedimento metodológico. Na minha opinião, ele não é um instrumento. E na opinião dos escritores mais recentes também não. É um procedimento metodológico. Na opinião dos escritores mais antigos, ele é um instrumento ainda, de conhecimento da realidade, podendo estar associado à perícia social ou não. Fique bem claro, o estudo social não é utilizado somente para a elaboração da perícia social. O estudo social é utilizado para pesquisa científica, para a elaboração de um TCC, para um artigo científico, para mapeamento do território, para o conhecimento da realidade social, para a construção de indicadores sociais. É uma infinidade de possibilidades na utilização do estudo social. Não é só para a perícia. Na perícia ele também é utilizado. E só tem como fazer a perícia, realizar a perícia, por meio do estudo social, que é o método, o procedimento, a forma de fazer. Não existe outra forma, que é o quê? Estudar a realidade do sujeito. Todo o seu entorno, familiares, família paterna, família materna, filhos, toda a conformação social, condição socioeconômica, condição histórica de violência, se houve, se não houve, condição histórica de alcoolismo, se houve, se não houve, tudo que está envolvendo, e também na questão da perícia, que estiver relacionado com os quesitos elaborados pela parte, pelo magistrado, ou pela promotoria, ou pela instituição que te solicitou a perícia. Porque nós temos a perícia direta, que é solicitada pelo judiciário, e a indireta, que pode ser solicitada por qualquer pessoa. Pode ter valor jurídico ou simplesmente apenas para conhecer. Você, por exemplo, como um assistente social, pode ser solicitado por uma empresa privada do segundo setor para elaborar uma perícia, porque os empresários querem saber os motivos do porquê está tendo conflito nas relações sociais, sindicais, por exemplo, dentro da empresa, ou relações sociais entre chefe de setor e colaborador empregado. Então você pode ser essa indireta. Ele te convoca, você é assistente social, eu quero que você faça uma perícia técnica na minha empresa. Aí você vai realizar o estudo social dentro da empresa e elaborar. Isso é uma perícia indireta, porque ela não está ligada, você não foi nomeado para ser o perito, você foi contratado por uma pessoa civil ou jurídica, mas não no sentido de fórum, de judiciário, de juiz, jurídico, que é empresa, para elaborar um serviço, prestar um serviço. Então, direta e indireta. Ficou alguma dúvida até aqui? Então, só para clarear, você é nomeado como perito para elaborar uma perícia. Para elaborar essa perícia, você precisa realizar um estudo. O estudo, depois de feito todo o estudo, se desdobra na elaboração de um laudo que demanda, que necessita da emissão de um parecer. Então vamos lá. Perícia técnica é o estudo, o laudo, né? Mais o parecer e a decisão.
A perícia também é um parecer técnico científico para subsidiar uma decisão. Eu coloquei aqui o estudo e o parecer porque eu tenho a seguinte opinião. Na opinião da maioria dos escritores, o laudo é mais importante do que o parecer. Na opinião da esmagadora maioria. Mioto, Magalhães, Pisaiol, Iasbeck, a maioria, todos os que falam sobre perícia, o laudo é mais importante do que o parecer. Na minha opinião, o parecer é extremamente mais importante do que o laudo. Porque nós não somos contadores de história. E o laudo nada mais é do que descrever aquilo que você vê. Enquanto que o parecer é a sua opinião profissional. Olha a diferença. Uma coisa é eu chegar assim, essa parede é branca. Outra coisa é eu emitir uma opinião profissional. Se eu fosse pintor, por exemplo, eu sei porque essa parede foi pintada de branco. Porque o branco reflete mais a claridade e refresca mais o ambiente. Olha a diferença. Então, emitir uma opinião técnica exige conhecimento técnico. Relatar uma circunstância, qualquer pessoa pode fazer. Apesar de que esse relato tem que ser feito com base no conhecimento científico da profissão e não simplesmente como um fofoqueiro, um contador de história. Mas ainda assim, eu acredito que o parecer seja mais, essa é a minha opinião, que o parecer seja mais importante que o laudo. Mas, nas questões de concurso, o laudo sempre será mais importante que o parecer. Como eu disse para vocês, 90% das questões de concurso, a resposta sempre será laudo. E só não será laudo quando você tiver 100% de certeza que é parecer. Mas se tiver 1% de dúvida se é laudo ou não, então será laudo e não será parecer. Somente quando tiver 100% de certeza vai ser o parecer, porque quase não tem questão de concurso sobre parecer, dada a importância que ele tem. E você vai observar a maioria dos escritores, se você já leu Mioto, Magalhães, etc., essa turma toda aí, você vai perceber que a maioria deles escrevem sobre laudo, e o laudo é imenso e o parecer 2 linhas. Você vai observar os modelos de perícias que existem à disposição, para vocês observarem, que a parte do laudo às vezes enche 2 ou 3 páginas e o parecer 2 linhas. Então eu vejo isso como uma forma de desprezar o exercício profissional do assistente social. Eu vejo isso como uma forma de desvalorização do trabalho profissional. Esse é um pensamento meu, não está escrito em lugar nenhum, não é questão de concurso, é um pensamento que eu tenho. Porque se eu tenho a capacidade de opinar sobre uma realidade, eu sou o contador de história que enche 5 páginas e aí opino em 2 linhas. Onde é que está a valorização do que eu faço? Entende? Concorda? Não é obrigatório, mas você pode refletir a respeito quando você for emitir. Agora, por que as pessoas escolhem elaborar um laudo imenso e escrever um parecer pequenininho? Porque contar uma história e descrever o que você está vendo é fácil. Agora, refletir e raciocinar para expressar uma opinião exige mais neurônio, exige mais sacrifício, leva mais tempo, tem que fazer pesquisa. Então, cada vez mais, nessa intenção aí da incompetência profissional, cada vez mais o parecer vai resumindo e o laudo vai ampliando. O laudo é início, meio e fim, e o parecer é só uma conclusão? Nesse estudo aqui nós estamos separando para não ficar confuso, mas na opinião da maioria dos escritores sim, é só uma conclusão. E nas questões de concurso também ele será só uma conclusão. Ok? Então vamos lá. Aí nós temos o relatório social. O relatório é aquilo que se inicia logo que se começa a planejar. Sentou para planejar, começa o relatório social. Estou planejando o meu relatório social. Eu, assistente social tal, fui convocado no dia tal, pelo meritíssimo, excelentíssimo senhor juiz, magistrado tal, para elaboração de uma perícia sobre tal. Com base no processo dos autos tal, que tem como requerente fulano de tal, dei início aos trabalhos para a construção da perícia social. Foi escolhido como instrumento para esse trabalho os instrumentos tal, e a metodologia utilizada será o estudo social. No dia tal, procedeu-se a primeira visita domiciliar à casa de fulano de tal, para coletar as primeiras informações, fotografar, filmar, gravar, ouvir os envolvidos no procedimento. E aí descreve o que foi acontecendo. Depois de toda essa documentação juntada, você já tem
suporte. Aí você vai para o processo também, né? De acordo com o processo. No dia tal, fiz vistas ao processo dos autos, número tal, de fulano de tal, em processo decorrente da liminar tal, ou enfim, de qualquer que seja, são muitos os procedimentos. Então, de acordo com o procedimento, você vai fazer a anotação, como está no processo. Repetir o cabeçalho do processo. Da vara tal, obtive as informações, essas e essas e essas, assim, fulano de tal, para corroborar tudo o que você precisa saber sobre o processo. A partir daí, você já tem todo o aporte que você precisa para construir o seu laudo. Então, primeiro você faz o relatório. Uma apresentação descritiva, interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, objeto de estudo, sujeitos, finalidades, procedimentos históricos, desenvolvimento e análise. Descrição ou relato que foi possível conhecer por meio de um estudo. Então, nós temos aqui duas interpretações para relatório. O relatório resumido, que é aquele que você apresenta para o juiz, e o seu relatório pessoal de trabalho. Então, ou você pode fazer os dois, ou separado, ou fazer junto, se precisar resumir. Mas normalmente o relatório é como se fosse um diário de campo, que você tem que preencher tudo ali, uma forma de você se proteger e arquivar. E chegamos então, enfim, até que enfim, à questão do laudo. Tudo isso foi para chegar no laudo, que eu falei para vocês que ia apresentar hoje. Então aí vem a elaboração do laudo. Você já visitou a realidade, já coletou as informações, já sabe quantos são na família, qual é a renda econômica da família, a renda per capita, você já sabe quais são as construções históricas, e essas construções, eu tenho um exemplo aqui, depois eu vou mostrar para vocês, de modelo de parecer, que só a construção da parte do laudo são 20 páginas. Porque a pessoa morava na Bahia, aí casou aqui, foi vítima de estupro dos pais, e depois foi para Santa Catarina, de lá mudou para Brasília, teve um filho lá, e casou mais outro lá, e aí casou com um religioso que também estuprava ela, e depois começou a estuprar a filha, aí ela voltou para a Bahia, enfim, uma história imensa. Aí você tem que analisar todas essas possibilidades para transformar em informações para o seu lado. Uma vez que você... E só o laudo foi assim, imagine como foi o estudo antes, a coleta dessas informações. Ela teve que juntar 5 processos, espalhados em vários lugares do Brasil, processos que já tinham decorrido, já tinham acontecido, para poder conhecer o sujeito histórico do procedimento. Só o laudo deu umas 20 páginas. Imagine quanto documento essa mulher teve que fazer vistas para chegar a essa conclusão. O parecer deve ter uns 10. O parecer deu 4 linhas. Não, infelizmente não concordo assim. Porque se houve uma série de direitos violados, o parecer deveria, nós quando chegarmos no parecer a parte da tarde, você vai entender por quê. O parecer deveria também ter pelo menos uma página. Pelo menos. Pela quantidade, ele deveria ser Pelo menos uma página. Porque eu não posso resumir a história de uma pessoa de 20 páginas em 4 linhas. Não tem lógica. Ela foi estuprada, ela foi violentada, ela foi vendida, ela foi currada, enfim, muita coisa aconteceu. De patrão a pai, irmão, quantos direitos foram violados? Eu vou resumir em 4 linhas. Ela precisa de tratamento psicológico, ela precisa de acompanhamento psicossocial, ela precisa de distribuição de renda, precisa participar de um programa de benefício, ela precisa de uma série de coisas. Como é que eu vou dar um parecer de 4 linhas? É quase para dizer, manda para o paredão e fuzila. Ficava mais fácil, né? Então, e para fundamentar esse parecer, eu preciso, para cada direito desse, utilizar alguém ou uma lei para poder dizer por que ela precisa daquilo. Por que chegou naquela condição e como agora tem que mudar. E depois, a sugestão poderia ser 4 linhas, mas o parecer todo... Nos nossos casos dela vai precisar. O psicólogo, então, não vai poder ficar aí investindo a mesma coisa, porque todos os casos ela vai precisar do acompanhamento. Todos os casos foram parecidos aí. Ela foi estuprada por um, pelo outro, pelo outro. Certo. Aí eu vou lhe perguntar, então você considera que o laudo é mais importante que o parecer? Não, o parecer é fundamental, mas eu estou falando assim, a explicação que ela fez o parecer, porque o caso dela foi a mesma coisa, ela foi violentada muitas vezes. Certo. Então, à tarde, quando a gente começar a estudar a questão do parecer, a gente volta nesse debate para não fugir o tema, tá bom? Certo. Que agora nós vamos focar no laudo. Então, o que é o laudo social? É um suporte à decisão judicial, documento resultante da perícia social. Usado no judiciário como elemento de prova nas decisões judiciais, síntese significativa do estudo, da análise e o parecer social. Veja que aqui, já na argumentação, o parecer social já está incluso no laudo. Coisa que nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer separado.
Mas eu quero que vocês entendam que, na opinião da maioria dos escritores, o laudo já tem nele o parecer na sua conclusão. Lá embaixo, no finalzinho do laudo, já tem o parecer. Nós estamos fazendo separado porque eu quero que você entenda bem a diferença de um para o outro. Ok? Mas em questão de concurso, quase sempre, 90% das vezes, o laudo terá como conclusão o parecer. É o finalzinho do laudo. Mas existem muitos laudos que começam com parecer. Mas aí é um equívoco, mas infelizmente tem. O juiz manda refazer. Olha, vai fazer teu pepino para lá que não está bom ainda não. Primeiro que tenho que conhecer a história para depois saber a sua opinião. Vamos lá? Então, o laudo. E agora vem a parte do laudo. Nós vamos parar aqui, depois a gente desce para o parecer. Então, observe a estrutura: introdução, identificação, metodologia, relato analítico, conclusão ou parecer social. Então, vocês vão concluir, mas não vão dar o parecer, porque o parecer nós vamos fazer de tarde. Ok? Podem começar.